Boa noite. Vamos dar início à nossa solenidade de colação de grau da turma, a primeira turma da AF 2017-2018, no módulo presencial. Turma esta que denominamos Epaminondas Silveira Lima, em reverência e homenagem ao nosso fundador. Pediria aos formandos que estivessem, por gentileza, formando uma fila aqui no corredor, aguardando. Vocês terão um momento especial aí, então, por gentileza, aguardem lá. Ao adentrar, esses bancos reservados são para vocês. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Creio que o dono da festa já chegou e se encontra neste lugar. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade que Ele nos dá de podermos ter esta solenidade nessa noite. Por isso eu peço a você gentilmente que feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado Deus, é no nome santo e glorioso de Teu Filho amado, o Senhor Jesus, que nós elevamos nosso coração e a nossa voz ao Senhor nessa noite, em agradecimento ao Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite, celebrando não só o Senhor, mas também, ó Deus da glória, junto com esses amados irmãos e irmãs que completaram a sua caminhada, o seu curso de 2 anos na AF no módulo presencial. Que o Senhor lhes dê graça, que o Senhor lhes ajude, porque agora é que realmente começa a caminhada no aprendizado, na particularidade com o Senhor. Abençoa já aqueles que já se encontram neste lugar e nessa casa. Também dá graça, ó Deus, àqueles que estão se dirigindo para cá. Peço que o Senhor guarde, proteja, ampare, dê ordem aos seus anjos para protegê-los, Senhor. Que possam chegar em paz e poder participar dessa festa tão linda. Em nome de Jesus o Cristo é que nós oramos agradecido, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Você pode tomar o seu assento, você que pode. Vamos então fazer a formação da nossa mesa das autoridades. Pediria então que, conforme formos chamando, que venha tomar assento aqui na frente. Nosso presidente nacional, pastor Ronildo Queiroz. Gostaria que você aí aplaudisse ao Senhor, não pela vida do homem de Deus, mas gratidão a Deus por essa vida que se dedica. De semelhante modo, queremos chamar também para compor a mesa nosso primeiro vice-presidente nacional, pastor Lázaro Adorno. Eu não vi ainda, mas se estiver aí, também gostaríamos de chamar o nosso segundo vice-presidente nacional, o pastor Joel Gouveia. Eu não ouvi, mas se porventura me escapou, pastor Joel, por favor, venha à frente. Na sequência, então, nosso secretário nacional, pastor Francisco Neto. E ainda, para compor a mesa, queremos chamar o nosso diretor do Seminário Teológico Porta da Vida, pastor Valdir dos Reis. Graças a Deus. Quero passar então quem vai dar continuidade, ser o nosso mestre de cerimônia, nosso amado irmão, pastor Francisco Neto. Boa noite a todos, paz do Senhor, aos nossos irmãos e aos familiares que aqui estão prestigiando os nossos formandos da classe Pastor Epaminondas Silveira Lima. Hoje é uma noite de alegria, onde nós estaremos honrando aqueles que durante 2 anos se propuseram, desde o início, terminar este curso. Creio que foi uma batalha muito grande, um esforço, principalmente porque o curso era para casal.
né? E com certeza houve alguns compromissos a serem cancelados, muitas reuniões em famílias onde abriram mão para terminarem este curso. E hoje nós vamos receber esses vencedores que chegaram ao término deste curso e hoje receberão o seu diploma. Nós louvamos a Deus por todos os visitantes, os convidados, as famílias que estão aqui para prestigiar essa turma tão agradável, essa turma que se propôs a estudar a palavra de Deus. E é com muita alegria que nós chamamos aqui, conduzido pelo paranifo da turma, o nosso pastor-presidente Ronildo Queiroz, e todos os formandos que podem entrar ao templo. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Antes de começar, eu gostaria de deixá-los tranquilizá-los, porque eu vou ser breve no discurso. Então fiquem tranquilos. Quem me conhece sabe que eu sou de falar pouco, então não deve passar de 40 minutos. Eu serei breve. É uma grande honra ser escolhido para ser o orador da turma, e será difícil expressar aqui o sentimento que todos que participaram da Escola de Formação Eclesiástica, turma 2018, porém, se fosse necessário resumir em uma frase o sentimento de todos, e eu creio que eu falo por todos aqui, essa frase seria: graças a Deus acabou. Graças a Deus. Quero agradecer a presença de todos em participar deste momento especial em nossas vidas. Agradecer a oportunidade que nos foi concedida nesse curso, aos pastores que nos indicaram e nos apoiaram, aos professores que com conhecimento nos ensinaram e com paciência nos suportaram, aos nossos familiares que compreenderam e nos ajudaram nessa caminhada e estão aqui hoje partilhando deste momento de tamanha felicidade. E acima de todos, a Deus, que nos fez crescer nestes 2 anos. Agradecer a Deus que pela sua sabedoria e misericórdia viu em nós condições necessárias em que a semente do conhecimento fosse plantada. Foi um período de aprendizado, onde entendemos na teoria o que colocaremos em prática, e agora, com nossa persistência, iremos regá-la para que cresça, floresça e dê frutos. Ao longo destes 2 anos, convivemos com colegas e professores que nos impactaram com suas vidas e expressões, acrescentando conhecimento e sabedoria através de seus exemplos, além daqueles que foram ofertados em aula. Como o gesto do morcegão do pastor Nilson, ou a célebre frase deste mesmo pastor: está assustado com o quê? Nunca viu na Bíblia?
as famosas frases dos alunos. E aí, mestre, aprova em casal? Ou tem bolacha no café? E por fim aprendemos com o pastor Jair que temos que ter pele grossa e coração sensível. Pois é, já se passaram 2 anos desde a primeira aula, quando começamos empolgados e entusiasmados, até 2018, quando só queríamos que acabasse. Mas foram 2 anos de muito crescimento. Hoje compreendemos a grandeza do conhecimento e a transformação que este conhecimento nos proporcionou. Certamente somos pessoas diferentes, mas maduras e preparadas. Hoje entendemos que assim como Cristo se relacionava com o povo, investido em atenção, amor, alegria, tristezas e até lágrimas, devemos nos relacionar com todos os que nos cercam. Para Cristo, todos eram importantes, dos menores aos maiores, dos mais pobres aos mais ricos. Para Cristo, todos eram iguais e seu amor é igual para todos. Entendemos que assim como Cristo nos preparou, assim como Cristo preparou os seus discípulos, fomos preparados para levar as boas novas com sabedoria. Nossos professores nos ensinaram, nos acompanharam, nos treinaram e agora nos enviam. Mas nem por isso estamos sozinhos, pois sabemos que sempre os teremos como conselheiros, orientadores e tutores. No entanto, quero acrescentar que eles sempre serão, acima de tudo, nossos amigos. Aqui a missão deles conosco terminou, e aqui a nossa missão começa. Missão esta que levaremos por toda a nossa vida, para nossa família, familiares, amigos, colegas e desconhecidos, pois entendemos que esta é a nossa missão aqui na Terra. Para finalizar, eu quero citar um trecho bíblico que reflete o que estamos vivendo. Está em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Antes que eu vá, eu quero avisar todos os professores e formandos do curso, isso para fazer o encerramento desse discurso. Ainda falta o churrasco. Boa noite. Ainda falta o churrasco. Neste momento, queria chamar também o paranifo da turma, o pastor Ronildo Queiroz, que fará o seu discurso. Boa noite a todos. Que bom vê-los aqui nos finalmente. Que Deus certamente tem parcela fundamental na inspiração, no toque de cada um que resolveu fazer esse curso, participar da primeira turma do curso de prática pastoral. E a gente pode dizer que é a primeira e última, porque de agora em diante é a escola de formação eclesiástica presencial. Quando a gente pensou nesse curso, a ideia era justamente munir aqueles que têm interesse em contribuir com a obra de Deus. Então eu quero iniciar agradecendo primeiramente a Deus pelo que Ele tem feito na nossa igreja, pelo que Ele tem feito através da sua vida, por ter o privilégio de ver hoje formada uma turma que era aproximadamente metade da que começou.
mas que não nos assustemos, porque resiliência, determinação, perseverança são produtos que estão em falta. Mas eu louvo a Deus porque aqui há pessoas que conseguiram alcançar esse objetivo. Eu quero agradecer ao Senhor porque Ele tem fortalecido a cada pastor. Eu quero agradecer ao Senhor e ser grato a cada professor, professora que participou do curso de prática pastoral, dando um pouco do seu conhecimento teórico, prático, e que certamente contribui. Às vezes a gente não consegue perceber ou valorizar estas pequenas coisas que se tornam fundamentais ao longo da nossa vida. Eu ainda tenho lembranças de um professor meu, do ensino fundamental hoje, que ele motivava a gente a escrever, a fazer as redações. Um professor do ensino público, escola estadual, e eu sempre gostei de escrever, e ele era que motivava. E hoje, quando eu me vejo escrevendo, eu sempre volto na fala daquele professor, quando eu devia ter lá por volta de 8, 9 anos de idade. E ele devolvia as redações escrito assim: você tem fôlego de escritor, de autor, invista nisso. São palavras que, depois de muitos anos, talvez na época eu não percebi a importância, e muitas coisas que vocês ouviram e presenciaram, talvez não deu tempo ainda de digerir. Mas certamente com a prática do apacentamento, com a lida com o rebanho de Deus, vocês vão se lembrar das frases, dos exemplos, do ensino teórico, e eu não tenho dúvida que estas coisas elas vão ecoar na mente de vocês, e vocês vão se lembrar que em 2017, 2018, vocês ouviram, receberam, e que isso está sendo útil para você ao longo da sua vida. Eu quero agradecer aos professores, agradecer aos alunos, por ser o paraninfo que na cultura grega era aquele que acompanhava o noivo para buscar a noiva. E com o passar dos anos, se resumiu a padrinho. Quando a gente pensa nisso, e eu fiquei pensando nessa responsabilidade, a noiva é a igreja, e Jesus é o noivo. E aí ele usa pessoas, cada professor, ele usa cada aluno, cada aluna, nesse processo de construção de fé, de fortalecimento. E isso vai ter um resultado prático, eu não tenho dúvidas disso. Eu estou feliz, apesar de não me achar merecedor de estar aqui nessa oratória. Há pessoas mais envolvidas e que poderiam fazer de modo mais excepcional, falando dos anseios e daquilo que de fato ocorreu ao longo do curso. Mas eu não posso deixar de externar a minha alegria, porque especificamente na nossa denominação, eu ouvi muitas frases há anos atrás que o estudo não era importante. Eu vi a ênfase numa demonstração de fé cuja Bíblia não era base muitas vezes. Ouvi discursos de diretorias nacionais no passado que não precisava se estudar ou fazer teologia. Isso me entristecia, porque quando um presidente tem uma fala dessa, quando um pastor tem uma fala dessa, quando uma liderança fala isso, ele comunica uma falta de estímulo ao estudo. Mas hoje eu posso me alegrar, não porque nós somos a atual diretoria, mas porque Deus está mudando a cara da igreja pentecostal da Bíblia.
Outro dia uma irmã disse que nós não somos mais pentecostais. E às vezes nós confundimos o pentecostalismo com os nossos achismos. E é bom ver que a igreja, ela mantém acesa os dons, mas que fundamenta na palavra, e que a palavra é importante para saber que tipo de espiritualidade é essa que nós queremos vivenciar. Talvez vocês encontrarão ao longo da denominação, aqueles que vão dirigir alguma congregação, uma igreja, um público que podem não estar acostumado com a exposição da palavra. Talvez vocês vão encontrar um público que eles vão reclamar o movimento, eles vão reclamar as campanhas, mas eu quero deixar uma palavra de ânimo para você. Siga no caminho da instrução, creia em Deus, e Ele vai fazer grandes obras através da sua vida. É a palavra de Deus que sustenta a nossa fé. A minha fala tem a intenção hoje de motivar, e não só motivar, mas de instigar vocês que começaram nesse processo de aprendizado. Que vocês não parem por aqui. É o primeiro curso. Que vocês busquem outros cursos, que vocês busquem especializações, que vocês possam aprender na teoria, na prática. Que vocês tenham a convicção do chamado de Deus na vida de vocês. Que quando nós iniciamos um curso, uma graduação ou uma especialização, a gente também precisa fazer algo que é muito importante, que muitas vezes não está nos livros, que é vasculhar o nosso coração e saber por que é que nós estamos fazendo. As notas número 10, ou o aluno exemplar, ele perde todo o sentido quando a gente fala de reino de Deus. Numa formação secular acadêmica, alguns vão dizer: olha, eu tenho meu histórico e aqui eu tenho só notas boas e passei com louvor. Mas no reino de Deus o histórico não tem tanto peso assim. O que vai ter peso é a sua motivação, é a sua fé, é o seu testemunho, é o seu comportamento como cristão. O que Deus busca não são homens letrados apenas, mas homens letrados e tementes a Deus. Quando a gente deixa de entender que o motivo não é juntar títulos, mas é servir a igreja como ela deve ser servida, segundo o que Deus determina para nós, aí a motivação correta ela é encontrada. Nós podemos ter as nossas capacidades, nós podemos aprender e até com o passar do tempo, fazendo, repetindo, criamos e desenvolvemos as habilidades. Mas tudo isso perde o sentido se não houver o temor a Deus, a motivação correta. Talvez alguns que desistiram, e eu não posso afirmar porque seria um julgamento leviano. Talvez alguns que até perduraram, e eu também não posso afirmar porque estaria julgando e sendo leviano. Mas uma coisa eu posso dizer com convicção: a gente precisa sempre vasculhar o nosso coração e saber qual é a nossa motivação. Antigamente alguns buscavam ser pastor, mas não queriam ser servos. As pessoas buscavam status, títulos, mas não queriam carregar a cruz. E se nesses 2 anos de CPP vocês entenderam que carregar a cruz é uma ordem de Jesus e está no seu coração, parabéns. Você tem uma grande probabilidade de ter êxito nas coisas que você fará para Deus. Quando a gente fala de alunos excelentes e alunas excelentes, isso perde o sentido quando a gente fala do reino de Deus, no tocante à vida prática com o Senhor. Tem gente que conhece muito, tem gente que faz muito bem feito, mas pela motivação errada. Às vezes as pessoas querem o que Deus não lhes deu, as pessoas se apresentam para o que Deus não lhes chamou, as pessoas brigam por púlpitos, por status, quando Deus na verdade nos deixou uma mensagem que deve arder no nosso coração: toalha e bacia. A ideia de formação não pode tomar conta do nosso coração, produzindo um sentimento que talvez se produza numa formatura secular. Não aqui.
Não nessa turma, não nessa formatura de um curso cujo maior objetivo não é ganhar dinheiro, não é colocar um anel no dedo. O maior objetivo é servir o reino de Deus. A propósito de Jesus, passa muito longe dos programas e propostas motivacionais. Eu fico imaginando que para estar todos os domingos aqui, os de mais perto, os de mais longe, o que movia ele, o que movia ela. E é encontrando essa motivação que se repousa em Cristo, é a motivação correta. Vale a pena abrir mão do nosso tempo, vale a pena carregar a cruz, vale a pena ser odiado por amor a Jesus. Por isso é que eu ressalto que a conclusão do CPP é um dos degraus, não é a escalada final. É interessante que eu particularmente tive um despertamento para a vida acadêmica já tarde. Na idade mais nova eu preferi namorar. Há tanto que casei com 18 anos, estou há 26 anos casado. Mas depois, quase lá nos 20 e poucos anos, 27, 28, eu despertei. Eu fiz a primeira graduação e a segunda graduação finalizo, e pós e outros, e a gente começa a criar gosto por estudar, principalmente conteúdos que vão nos ajudar a lidar com o reino de Deus. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? É que a minha alma, hora ou outra, ainda pede para que eu sente no chão e simplesmente cante e adore o Senhor, e verta lágrimas e sinta a presença do meu Salvador. Se o curso tirar de você a sensibilidade, qualquer curso que seja, do Espírito Santo, deixe o diploma do lado e continue sentando no chão e conversando com Ele. Permita que Ele toque na sua vida todos os dias em que você na terra estiver. Que vocês possam olhar para trás e dizer assim, naquele dia difícil, naquela prova complicada, naquela aula ou matéria que eu não gostei, que me exigiu, que eu possa olhar para trás e possa dizer, eu venci, vocês venceram, parabéns formandos, parabéns. São corajosos e se dispuseram ao que muitos não se dispuseram a estudar. E eu sei que a confrontação ocorria não só na sala de aula, mas na igreja onde congregava. Porque quando você começa a estudar a palavra, é inevitável que a gente se torne um tanto quanto crítico, ainda que essa crítica e esse estado de ser crítico precisa ser com moderação, entendendo que cada pessoa teve o seu tempo, e que no tempo de vocês estão tendo o privilégio que em 60 anos de história da denominação não se teve. Pensar em formar pastores. No seminário teológico se forma, é verdade, na F, poucos, a F à distância, a Escola de Formação Eclesiástica, de mais de 400, 4 concluíram, foram ordenados, melhor dizendo, 4. De 2013 para cá, mostra que há uma deficiência. E às vezes alguém pode dizer para você, por que estudar tanto? Para que perder tempo com isso? Porque a gente entende que nós lidamos com o que há de mais precioso, a igreja de Jesus Cristo. É essa igreja e é a incumbência que Deus nos dá, que nos leva a querer nos preparar mais, conhecer mais. Nossa tarefa como ajudadores de vocês não foi produzir e não é produzir credenciais. Hora ou outra surgia alguma pergunta via o pastor Nilson ou no e-mail de contato da denominação. Quando eu terminar o CPP eu já sou pastor? Se Deus te chamou, se o teu pastor entender que você tem o chamado e está pronto. Às vezes a gente cumpre toda uma grade curricular, mas a gente peca nas pequenas coisas. Uma delas, por exemplo, não saber obedecer.
E obedecer é uma coisa que a gente não gosta muito, porque cada um tem a sua forma de ser, de pensar. Mas é um exercício para nós mesmos. É negar a sua própria vontade. E aí você recebe não só a teoria, mas você começa a ser moldado na prática. Existem coisas que elas só são visíveis no comportamento, com o passar do tempo, na convivência, com o partir do pão. A nossa ideia de servir o reino de Deus, além do aprendizado teórico, a gente precisa igualmente nutrir esse desejo de ter uma vida consagrada ao Senhor. Consagrada ao Senhor. Consagrada ao Senhor. Há anos atrás eu fui conhecer uma denominação e o pastor me mostrou lá a estrutura, a escola que eles possuíam, escola teológica. E aí já um senhor de idade, e ele dizia assim, eu falei, como é que o senhor sabe que aquela pessoa está formada, além assim da questão teórica? Um pastor muito antigo, cabelo branco, sentou comigo assim no banco daquele tempo e falou assim, eu faço assim, meu filho, ó. Outro dia, eu escalei um evangelista nosso para pregar. Avisei ele no domingo que vem o irmão vai trazer a mensagem. Quando chegou no domingo seguinte, ele veio, subiu para o altar, sentou aqui do meu lado. Aí eu olhei para ele e disse assim, irmão, eu mudei de ideia. Você não vai pregar hoje não. Você vai pregar no outro domingo. E eu curioso disse, e aí, o que ele respondeu? Ele logo desceu do altar, pisando duro, carrancudo, foi para o fundo do templo. Falei, por que o senhor fez isso? Ele disse, porque existem coisas que uma prova não avalia. Eu ouvi aquele senhor, pouco tempo depois eu fiz na igreja que eu dirigia. Vou tirar a prova dos 9. Tinha um evangelista também, o problema são os evangelistas. Eu disse para ele assim, evangelista fulano, na semana que vem eu quero que você lave os banheiros da igreja. Estava perto de alguns obreiros. Aí ele falou assim, aí os obreiros começaram a tirar uma onda dele, e vai ter que lavar o banheiro. É uma pessoa que tinha oratória, era eloquente, teólogo. Aí ele falou assim, pastor, mas Jesus não mandava fazer? Jesus fazia junto. Já percebeu que o cabra é bom, né? Aí eu disse para ele, então, domingo que vem eu estou aqui mais cedo para lavar o banheiro com você. Passou a semana, cheguei no domingo, o Paineiras tem um corredor, os banheiros são no fundo. Na época eu era mais crente, assim, de terno, gravata, tirei o terno, tirei a gravata, arregacei as mangas, peguei um balde, já enchi ali, peguei os detergentes, os desinfetantes, fui para o banheiro. E onde é que o evangelista estava? Sentado lá no altar. Quem fez o curso pensando no altar, você não entendeu nada. Quem fez o curso pensando em grama e ovelha, Deus vai te usar poderosamente. Aí eu fui lavar os banheiros e logo um obreiro correu e avisou ele e falou assim, rapaz, o pastor está lavando o banheiro. Ele veio desesperado, deixou o terninho dele lá, pegou, arregaçou as mangas e falou, não meu pastor, eu vou lavar. Eu falei, não, deixa que eu lavo. Falei, qual é o problema para você de se lavar o banheiro? Qual é a lição da história, a moral da história? E hora ou outra eu tenho feito isso, principalmente aqui na sede. Dou uma resposta assim meio atravessada para ver se aquele obreiro tem domínio próprio. Faço uma cobrança, sou incisivo na cobrança para ver como é que ele reage à pressão.
Esses dias eu pedi para eu quero saber de você o que você entende por isso. Ele me deu uma resposta pronta. Eu falei, eu não quero essa resposta, que essa resposta o autor tal fala. Isso é coisa de livro, eu quero saber a sua resposta. Eu posso até pensar, mas a minha resposta é isso. Mesmo assim, você tem até o final de março para me dar a sua resposta. Pastor é chato, pastor está pegando no pé. Estamos moldando o caráter. Se o teu pastor é chato, se ele não te der oportunidade para pregar, e se você achar que é até melhor que ele não te pôr para fazer o que você quer fazer, lembre-se disso. Moldando caráter. Eu quero finalizar deixando para vocês 2 textos. Que tudo que vocês fizerem, eu não faço por conta de aplausos. Se tiver 10 pessoas no culto amanhã de domingo aqui, eu já preparei o sermão, eu vou pregar com a mesma intensidade. Não se acotovelem para pregar para os maiores públicos. Pregue para todos. Não faça como fez um obreiro que me ligou pedindo uma igreja para dirigir. Ele disse assim, pastor, estou à disposição. Aí eu falei, que bom, irmãos, vamos orar a Deus, eu vou ver aí a necessidade. Aí ele termina a frase, está vindo tudo bem. Falou que estava disposto a pagar o preço, a servir, está vindo uma maravilha. Mas no final do telefonema ele disse uma frase que... Ele disse sim, pastor, mas me dá uma igreja boa, né? E eu não sei o que é igreja boa. Porque para mim igreja é igreja. O que é para aquele obreiro igreja boa? Eu não entendo o que é igreja boa. Eu comecei a escrever uma coisa, a convidar o povo aqui da sede, porque a gente fica naquela expectativa. Antes me procuravam e diziam assim, pastor, o culto tem que ser mais avivado, o culto tem que ser... E eu comecei a ficar incomodado com isso. Aí eu convido a membresia local aqui dizendo para ela o seguinte, traga da sua casa o culto. Culto bom é aquele que vem de casa. Se ele for frio, foi o que você trouxe. Se ele for fervoroso, foi o que você trouxe. Culto bom se produz ao longo da semana. O apóstolo Paulo, escrevendo carta a 1 Coríntios 15, 58, diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E eu creio nisso. A gente olha para uma igreja complicada, cheia de dificuldades como era aquela igreja, mas Paulo tem uma igreja, uma palavra de motivação dizendo assim, não desanima não, faz por onde, não desanima não. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Joel, porque teve ano que eu preguei mais que o pastor aos domingos, mas teve época que ele não me punha para nem dirigir culto, e aquilo foi importante para mim. Porque quando a gente começa a desenvolver as habilidades, a gente corre o risco de achar que é melhor, que é insubstituível. E aí Deus prepara algumas coisas para nos trabalhar. E eu quero finalizar deixando para vocês uma frase que eu escolhi, porque Deus não fala nada para você que não tem a ver com você. Você entende isso? Esse pregador que vai pregar na igreja diz assim, não é para aqui não, irmão. Então se não é, não prega. É para aqui sim. E Deus trabalhou ao meu coração uma coisa que eu adotei. E eu adotei não como um chavão promocional, mas é para que eu me lembre. Isaías 45, versículo 9, que diz assim, ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre outros cacos no chão ou de barro. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? O que é que eu quero dizer com isso? Estudem, leiam, se formem, comprem livros, desenvolvam as práticas de cuidado, mas nunca se esqueça que você é de barro e só o Senhor é todo poderoso.
Que você possa adotar isso na sua mente para que você nunca se esqueça que Ele é e que eu não sou. Amém, queridos? Parabéns a todos aqueles que se esforçaram, parabéns àqueles que entraram na metade e vão continuar. Que Deus te dê força, graça, e aí nós continuamos precisando de homens e mulheres corajosos para dirigir, para apacentar o rebanho de Deus. Lá na terra do Calango Seco, lá em Periperi é a prova prática, lá em Cangandu, Baixa da Onça, Taboquinha, a gente precisa. Para Orlando não precisa, antes que alguém pergunte, já está ocupado o lugar. Lá para Poté, Sucanga, a gente precisa lá para ajudar o Eliomar, que é o nosso regional lá para Volta Redonda, a gente precisa. Mas essa necessidade não pode ser assim: ah, eu vou, Senhor, para onde tu quer que eu vá? Porque quando Deus te chamar e te enviar, não tema, porque Ele tudo vai suprir. Amém? Parabéns para vocês, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos chamar os formandos. Vocês vão subir por aquela escada e descer por essa, correto? Vocês vão receber o canudo do presidente e voltem para os seus lugares. Adriana Aguilar de Felice da Silva. Andréia Hermana da Silva Santos. Alexandra Brasileiro. Amanda Santos da Silva Barbosa. Ana Lúcia Conceição Correia. Amanda Rodrigues de Moraes Barros. Cristiane Maloste Ramos. Cíntia Lima da Silva Santos. Carla Cristina dos Santos Nery Souza. Delva Nascimento. Edilson Bernardo da Silva. Emerson dos Santos. Hernandes Pereira dos Santos. Fábio Brasileiro Lobo. Elder Roberto Barbosa. Isabel Oliveira de Almeida Rangel. Jaime Raposo Vieira. Janete de Souza Matos Dias. Janaína Piccolo de Oliveira. Juliana Cristina Manuel Adorno. Johnny Ramos de Oliveira. Karina dos Santos Firmino.
Lúcio Correia, Luciene Pereira Santos, Marcos Luiz Pereira Rangel, Rosineide Miriam de Moura Santana Vieira, Rafael Pelosi Adorno, Raimundo Vasconcelos de Lima Júnior, Reinaldo Nascimento, Ricardo de Castro Ramos, Rodrigo de Lima Barros, Rodrigo Ferreira dos Santos, Rogério Bezerra de Freitas, Sebastiana Alves de Lima, Sandra Regina Borte de Freitas, Tiago Henrique Firmino, Tiago Santos Nery Souza, Valdemir Sercundo dos Santos, Vanusa Marques, Vanusa Marques, amém. Parabéns a todos, que Deus abençoe com graça, força e muita sabedoria. Amém? Amém. Alguns recados preciosos. Encerrando aqui, acompanhe o Nilson para Salto, que o churrasco vai ser lá. Porque lá em Salto, rapaz, gera tudo lá naquele lugar, né? Na fazenda lá dele, lá vai ter até um baile lá de formatura. O que é isso? A paz do Senhor, irmãos. Eu quero já agradecer a Deus pela vida de vocês. Porque estudar 2 anos, todos os domingos, não é fácil. Realmente é para quem tem o desejo no coração, tem essa vocação de querer aprender a palavra de Deus. Eu sempre falo para meus alunos lá no seminário que fazer um curso de teologia, estudar a palavra de Deus são para poucos. Porque aí fora, para o mundo aí fora, não tem valor. Se você chegar numa empresa, apresentar um currículo, um certificado desse seminário teológico, eles vão falar assim:
que isso vai contribuir na empresa que você vai trabalhar. Mas existe uma coisa muito mais além disso. O nosso aprendizado vai nos ajudar muito na obra de Deus. E é para a obra de Deus que eu creio que vocês ficaram 2 anos aos domingos estudando a palavra do Senhor. E que não fiquem aí só nesses 2 anos. Que vocês continuem a buscar cada vez mais aprender a palavra. Tem aí outros cursos, outros seminários. Eu digo até por mim mesmo, né? Também me formei, né? Curso, né? Bacharel em teologia, mas continuo estudando. E alegra o coração a estudar a palavra de Deus. Essa semana eu sou professor do estado. E aí o meu diretor disse assim para mim: olha, eu queria que você fosse o vice-diretor aqui na escola. Aí eu olhei assim e falei assim: opa, uma grana a mais, né? Ser vice-diretor, de professor para vice-diretor, é um valor a mais. Aí eu comecei ainda, cheguei em casa, comecei a pensar: para ser vice-diretor numa escola não é fácil. Você tem que dispor muito do seu tempo. E eu comecei a pensar na obra de Deus. Eu comecei a pensar: Senhor, é uma grande oportunidade na minha vida de ser um diretor na escola, um vice-diretor na escola. Mas eu pensei na obra do Senhor. Eu tinha que começar a parar de estudar um pouco. Eu tinha que deixar de estudar um pouco a palavra do Senhor para fazer mais na escola. Aí eu disse o seguinte, falei assim: não, eu permaneço na obra do Senhor, porque o Senhor vai me sustentar e tem me sustentado, e vai sustentar cada um de vocês se dedicarem cada vez para a obra do Senhor. Eu creio que algumas pessoas disseram para vocês que queriam uma loucura passar todos os domingos. Eu creio quantas festas vocês perderam, quanta oportunidade de acordar até mais tarde, mas valeu a pena. Vocês estão aqui e que o Senhor seja glorificado sobre a vida de vocês. Nós iniciamos no domingo passado a Escola de Formação Eclesiástica. É um curso durante também 2 anos que será ministrado aos domingos presencial. E temos alguns polos, temos polos aqui em Diadema, Arujá, agora, né, em Carapicuíba, logo mais lá em Bebedouro. E o Senhor tem abençoado o nosso ministério, que as pessoas têm buscado aprender a palavra do Senhor. Mas também que vocês não fiquem somente no CPP agora que mudou para F, que vocês procurem a cada dia mais aprender, a cada dia mais ser útil para a obra, útil na tua igreja, útil para onde você for caminhar. Eu estava falando com o Nilson, conforme eu fui apertando a mão de algumas pessoas, ou de todas, dizia assim: Senhor, envia eles. Alguns apertavam mais forte, falavam assim: envia eles, Senhor Deus. Porque aí o campo está aí, o campo precisa de homens e mulheres como vocês para ensinar e capacitar pessoas que querem aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos lá com o curso básico, médio, avançado. Estamos aí aguardando aqueles que querem aprender. Vocês que não se formaram hoje e que pretendem estudar, nos procurem. Estamos à disposição para que você possa caminhar e se segurar firme naquilo que o Senhor tem capacitado cada um. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Então nós já vamos estar encerrando. Eu convido o pastor Lázaro para abençoar aqui, fazer o encerramento em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Eu sou mais sério. Tem brincadeira comigo não. O melhor marqueteiro para o curso são vocês mesmos. Faz favor de trabalhar. Amém? Mas, sem brincadeira, meus amados, vocês não estão aqui à toa. Vocês estão aqui por um propósito de Deus. E aquilo que vocês aprenderam vão fazer com que outras pessoas vejam Cristo em vocês. E vocês, através da educação cristã, através do amor a Cristo, certamente
vocês vão mostrar Cristo às pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. Deus precisa de nós, porque foi assim que Ele organizou a salvação. Então, esteja certo de que há um propósito de Deus na vida de vocês. Amém, amados? Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus pela vida de vocês, e aí nós impetramos a bênção apostólica. Fiquem em pé em nome de Jesus. Convido a todos a ficarem em pé. E vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui comemorando a formatura daqueles teus servos, Senhor, que se dispuseram a estudar, a aprender mais do Senhor, a ter orientação, direção para suas vidas, para que eles possam, Senhor, servi-lo com mais qualidade. Pai querido, eu rogo a tua bênção sobre os seus alunos, ó Pai, e rogo também a tua bênção sobre todos os que estão aqui presentes. Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor na nossa vida. E não há prêmio maior, Senhor, do que tê-lo como Salvador das nossas almas. Abençoe, Senhor, todos os que estiveram aqui. E nós te agradecemos por tudo, Senhor, que tem nos feito na nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Meu irmão, minha irmã e todos aqui presentes, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre você. Que Ele seja o seu guia, a sua orientação no dia de hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.